Aí eu disse para ele, não, só quero um lado. E ele falou, mas que você abriu uma igreja? Eu falei, não, mas aluga os dois. Eu falei, não. E o histórico de Rafa, o histórico da cidade, uma igreja, ela não chega a 50 crentes depois de muitos anos. Então, assim, não faz sentido eu alugar, vai ficar muito caro. Tá? Aí é nessa hora que Deus usa uma jumenta para chamar a nossa atenção. Um muçulmano olhou para mim e disse, mas você não acredita no seu Deus que a igreja vai crescer? Tapa na cara, né, pastor? Olá, pessoal, seja bem-vindo ao nosso primeiro episódio do AD Holycast, o programa da AD Madureira de Rádio. Eu sou Sueli Xavier e estarei na direção desse programa. E o nosso convidado de hoje não poderia ser ninguém mais, ninguém menos do que o nosso pastor, né? É o cabeça disso tudo, dessa programação, desse podcast. Pastor, seja bem-vindo ao nosso espaço aqui, neste Amém. momento. Legal. Então, pastor, a gente gostaria de saber quando que surgiu essa ideia de fazer o podcast relacionado à Igreja AD Madureira de Rádio. Olha, Sueli, primeiro agradecer, né, por esse ambiente, tudo muito lindo e sem dúvida será o primeiro de muitos outros episódios. E na verdade a ideia já surgiu há algum tempo, mas estávamos esperando Deus encaixar as peças, né, as pessoas corretas. Então eu vejo como esse momento como a plenitude do tempo para o podcast, onde nós estamos com uma equipe top, inclusive está ali conosco o Vitor, Sim, o nosso técnico, um rapaz super inteligente que Deus colocou tá aí. sempre disposto aqui, né, pastor? E tem o resto da galera, né, que a gente vai estar apresentando depois, a Esther, o Paulo Arthur, o Breno, a gente vai estar apresentando todos aqui para vocês verem quem faz parte, né, quem tá aqui por trás do podcast, que ajuda, é fundamental cada peça que tá aqui. Eu acho que você disse algo muito importante, estar disposto, porque não basta ter habilidades, Sim. Tem que ter disposição. Então, pastor, gostaria mais de saber da parte ministerial agora do senhor. Quando foi que o senhor reconheceu que tinha um chamado, que o senhor foi chamado e o senhor aceitou esse chamado? Porque não basta ter um chamado, a gente, você é chamado e você aceita esse chamado. Como é que foi? Olha, Emanuele, é algo assim que é difícil definir um divisor de água, um ponto de partida, porque eu sou filho de pastor, cresci junto com meu pai pastoreando a igreja, então foi algo que foi acontecendo assim, naturalmente. Um treinamento que você estava tendo durante a vida. Um treinamento. Você cresce em uma família sacerdotal, uma família pastoral, você já é exposto a questões de igreja desde muito cedo. Mas eu creio que assim, eu vejo como um momento, um ponto de partida, quando eu aceitei ser líder de jovens, aos meus 16 anos, que foi a idade que eu fui consagrado a diácono. Então, a partir dali, de fato, eu engajei no ministério. E, a princípio, quando eu comecei, talvez nem você saiba disso, mas eu comecei como músico na igreja. Eu toco saxofone, toco trompete. Estou descobrindo agora, tá, gente? Não sabia dessa. Toco trombone, toco clarinete. Então, assim. Bora colocar aí na equipe de louvor, gente. Vamos lá. O pessoal do Ministério de Louvor já temos aqui. Se precisar. Inclusive, a minha primeira função na igreja foi segundo maestro. Então, só que houve um momento que eu tive que decidir entre seguir não dá pra fazer tudo. no Ministério da Palavra ou na área musical. Eu decidi investir nessa área, fazer teologia, estudar. Isso é muito importante, né, pastor? A gente ter essa noção, porque às vezes quer fazer tudo. Tem essa pessoa que quer fazer tudo, aí faz tudo e não faz nada ao mesmo tempo. Então, não tem excelência em nada. Tem que ter a maturidade de falar, não, eu quero isso aqui, vou focar isso aqui, vou me especializar isso aqui, tem tempo para isso aqui. Isso é muito importante. E isso que você abordou é extremamente assim, nós vivenciamos isso no contexto da igreja, que muitas vezes tem irmãos que têm 2, 3 cargos, 4, e nós, ser humano, nós temos aquela sensação que se você deixar de fazer, ninguém vai fazer como você. Só que muitas vezes nós nos surpreendemos. Exato. Quando você deixa alguém fazer, essa pessoa faz melhor do que você. Porque você está sobrecarregado, tentando fazer várias atividades ao mesmo tempo. Tudo nas costas. E aquela sensação, não, ninguém consegue. E de repente você é surpreendido que há pessoas muito capazes dentro da igreja. Sim. Que estão esperando a oportunidade para desenvolver um ministério. É um ponto interessante que você tocou.
Então, pastor, o senhor já foi questionado no seu chamado? Já foi assim? Porque tem essa questão, a pessoa questiona muito. Tem muito isso no meio, né? Olha, nossa, a questão do questionamento tem, houve, sempre vai existir, mas eu acho que o que é mais marcante é quando nós nos questionamos. Porque quando nós temos certeza do chamado, o questionamento do outro não nos abala. Exato. Agora, a questão é quando nós nos questionamos. Teve um fato, assim, eu acho que todos os questionamentos, até hoje, com certeza, todo pastor, todos que são chamados vai ter que lidar com isso. Mas eu me lembro quando eu tinha 20 anos, eu fui consagrado a presbítero e eu estava no púlpito, subi ao púlpito, fui consagrado e tal. Quando eu desci do púlpito, um amigo meu olhou para mim e disse: Você sabe que você só foi consagrado porque você é filho do pastor. Isso pesa muito, né, pastor? Agora, o pior é que eu acreditei. O Esse é pior o que eu problema. acreditei. Não é o que as pessoas falam com a gente, é o que eu É acredito porque que eu realmente acredito. é. E essa palavra, durante alguns anos, me levou a tentar fugir do ministério, porque aquela palavra levou realmente, de fato, a Mas acreditar. o senhor falar, não, isso aqui não é pra mim, é porque eu sou filho do pastor, eu tô seguindo aquilo ali. E assim, eu vejo até uma forma de Deus trabalhar, porque no Brasil há uma cultura, no nosso ministério, uma cultura que eu acho linda, bonita, em que quando o presidente jubila ou passa para o Senhor, normalmente, se tem um filho que tem chamado, ele assume a direção da igreja ou em outro campo. Então, assim, as pessoas olhavam para mim como um sucessor daquela igreja que meu pai estava pastoreando. Aí eu vim para os Estados Unidos, começamos um trabalho dentro de uma casa com algumas pessoas, Deus abençoou. Eu creio que isso foi Deus provando para mim mesmo que eu tenho um ministério, apesar de carregar o legado do meu pai, que é um legado que eu vou carregar para sempre, mas eu tenho um ministério que não é dependente do ministério dele. Deus permitiu eu estar frente de um trabalho num país distante e mais do que isso, não herdar a igreja de ninguém, começar um trabalho do Exato, do zero. zero, né, E pastor? Deus Porque é muito fácil, a pessoa tá tudo pronto ali, você chegar e sentar e vou direcionar, exatamente. isso é Não, e há diferente. mérito nisso também, não há Sim. problema, mas assim, eu Aham. acho que era uma questão pessoal minha com Dá pra Deus provar, né, que para você tinha essa provar. dúvida no Eu coração. creio que é Deus assim, dizer, não, você tem a É. chamada, eu vou permitir você, juntamente, obviamente, não é sozinho, com a esposa, com a família, começar um trabalho do zero e eu vou abençoar para mostrar que Isso foi eu que chamei isso é e muito bom. você não está na sombra do seu pai. Exatamente, exatamente. Pastor, o que mais machucou o senhor nesses anos de ministério, do início até agora? Olha, eu acho que o pastor, é por isso que o maior desafio de um pastor é não se frustrar, é guardar o coração. Coração. Porque não há Coração, ele nada que precisa. machuque mais um pastor do que lidar com a ingratidão. E o pastor, ele precisa aprender a lidar com a ingratidão. Porque É vai ter triste, muita, muita. é triste o que eu estou dizendo, é triste. Infelizmente. Mas um pastor que não sabe lidar com a ingratidão, ele se frustra no meio do caminho. E se ele não tomar cuidado, ele fica doente ao ponto que ele não consegue cuidar daqueles que estão com ele. Eu digo uma coisa, irmã Sueli, que é melhor tratar todos como fiéis e ter um Judas ali no meio do que você tratar 12 como Judas e machucar um fiel. Exatamente. Então, Vocês estão ali todo se o pastor tempo, né? não tomar cuidado e não guardar o coração e a mente, ele começa a tratar todos como um potencial traidor. E ele vai machucar 11 Vai fiel. machucar. Porque Glória a muitas pessoas Deus que não são na iguais, né, matemática pastor? de Deus, que para cada um traidor tem 11 Tipo, fiel. exatamente, exatamente. E vai encontrar, principalmente nessa questão, porque o pastor é a pessoa que está ali, deve ser muito imparcial, né? Questão de que às vezes acontece alguma coisa, a pessoa que, não, tem que estar do meu lado, não, tem que ter isso. E tem essas questões na igreja. Então, claro, direcionado por Deus nisso, né? Ter a maturidade, conhecimento para isso, e saber como lidar em cada situação, acho que isso é bem desafiador. As pessoas, assim, algumas, não todas, que quando as pessoas, não estou generalizando, né?
Mas algumas pessoas confundem a imparcialidade e a neutralidade do pastor Sim. com a insensibilidade. Nada tá importando com O isso. pastor, ele precisa ser imparcial, ainda que eu não acredite numa imparcialidade absoluta, numa neutralidade absoluta, É, porque todos nós carregamos uma carga de sim. familiar, a história de vida, então tem situações que toca mais, ainda que você pensa que é neutro, mas você é Sim, traído exatamente. por uma carga que está no seu inconsciente Uma que puxa te mais. então, porém, o pastor é neutro, mas o pastor Uhum. não é insensível. Sim, Então, há exatamente. pessoas que ele olha o pastor e ele pensa que o pastor não tem sentimento, É, que não machuca o pastor. Ele tem sentimento. Se o pastor falar uma palavra, ele fica chateado, é. mas ele pode falar o que quer. Que quer que o pastor. E É, muitas vezes a pessoa enxerga o pastor como um super-herói, aquela uhum, pessoa que não tem problemas. Ah, o pastor é isso aí, um deus, digamos assim, que infelizmente a pessoa pode pensar, não, o pastor ele aguenta tudo, aguenta qualquer não, o coisa. Aí é um pastor é o ser ser humano humano. como E eu acho que é por isso quer. que ele precisa da graça de É Deus, graça de porque Deus, não tem como, né, ele é pastor? um ser É humano. um ser humano. Então, assim, há casos, pessoas que é, às vezes chega na igreja e você ajuda e você busca, e quando ele decide sair da igreja, ele manda uma mensagem no Zap meia-noite Tchau, para você pastor, ver no não outro vou vir dia. mais. Ó, pastor, decidi que não quero. Assim, aí é claro que machuca por quê? Porque o pastor se importa. Não é só o membro, não, essa matemática não fecha no coração do pastor. Então, está chegando uma família de 5, mas tem um indo embora, tá tudo bem, tá ganhando. É, Não é isso. não, isso é verdade. Dizer isso para um pastor é falar para uma mãe, olha, tá nascendo um filho, então se um morrer não tem É, problema, que um não, substitui o não outro. substitui, né, Não pastor? substitui. Então, o pastor, quando ele é pastor, ele tem cada ovelha como alguém que ele ama, que ele Ama, que cuida que dela, acredita, né? que ele projeta um futuro, um ministério para essa pessoa, que ora por essa pessoa. Então, assim, não tem como cortar sem ferir. Isso é verdade, pastor. A gente está falando nessa questão do que mais machucou, Uhum. mas agora, o que mais traz alegria para um pastor, que deixa o pastor assim, alegre, né? Olha, vamos dizer uma das coisas que mais traz alegria, por Uhum. exemplo, é ver, vamos dizer aqui o exemplo Vitor aqui. É um exemplo claro. Sim, isso é verdade. É um jovem que está Uhum. nos Estados Unidos, Sim, que trabalha, tem sua independência financeira, mas ele decide dedicar o tempo dele para a obra de Deus. Aí você olha para um jovem que está deixando tudo que o mundo oferece e você fala, vale a pena ser pastor, vale a exatamente. pena. Sim. E ver pessoas sendo transformadas, pessoas chegando na igreja, tendo caráter forjado, famílias sendo reconstruídas. Eu acho que isso que alegra. E na verdade, Marceli, eu quero dizer algo sobre essa questão da ingratidão. Na verdade, sobre o assunto anterior, para fechar, o pastor, se ele pastorear olhando para o povo, ele se frustra. Se frustra, O pastor. O pastor ele ser tem que humano pastorear olhando para Jesus, porque olhando para as Jesus. pessoas. É desafiador lidar com É. pessoas. Eu admiro muito uma pessoa que decide ser pastor, decide seguir, aceitar realmente esse Uhum. chamado. Por isso que muitas vezes não aceita, quer retroceder, porque realmente é desafiador Porque assim, lidar com o ser humano. o pastorado e a igreja que você pastoreia é feita de fases. Sim. Então o pastor ele não pode se empolgar quando a igreja está indo bem, achar que é por Uhum. causa dele. O Mas ego também ser não pode elevado. se frustrar o É, dia que a igreja estiver passando sim. por uma fase difícil. Tem que ter esse equilíbrio Equilíbrio, mesmo. porque todas as igrejas têm as suas fases. Todas. Então o pastor ele tem que ter equilíbrio. O dia que a igreja está muito bem, ele saber que é Deus que está É fazendo Deus que isso. está ali. Senão, famoso E Senhor, a o gente não dia que consegue, né? estiver passando por uma fase ruim, busque em Deus também Exatamente. Para direção passar. para poder mudar essa fase. Justamente. E as fases da igreja é saudável para a igreja muitas vezes. Aquela fase que a igreja está passando uma dificuldade, somos levados a buscar mais, orar Isso tem todas mais, as fases, né, pastor? No casamento, em em tudo, com tudo. filhos, tudo tem desafio. Tudo tem sua fase, a gente saber.
toda fase passa, né? Não Uhum. é tudo só felicidade, não é tudo É. só perfeito. Uhum. Vai ter os momentos desafiadores para nos ajudar a crescer, vai ser a Exatamente. experiência que a gente vai ter, porque eu acho assim, se a gente não passar por um momento difícil, a gente não vai ter tipo um testemunho, não vai ter algo. Eu Exatamente. consegui passar algo. Amadurecer. É amadurecimento. Então não importa quão fria seja a noite, de manhã vai nascer um sol. Isso é Então nós verdade. temos Ele que sempre vai nascer. sempre vai Isso é o que nascer. fortalece, né? Como diz o versículo, choro dura uma noite, mas a alegria vai vir. E quem serve ao Senhor, né, pastor? O seu, esse tanto tempo que o senhor tem de ministério, sabe que vai vir. Uhum. Não vai, aquele sofrimento, aquele ali não vai durar para sempre. Mas se só fala pra gente, quando o senhor era adolescente, jovem, assim, o senhor tinha outros sonhos, vou fazer uma faculdade, vou seguir essa linha, vou fazer isso. Qual era o sonho que você tinha? Eu fiz faculdade, eu sou engenheiro civil de formação. A Minha gente está descobrindo muitas coisas aqui, né, gente? Vocês perceberam? Eu acho assim, o que me levou para a área da engenharia civil é porque eu cresci dentro de construção. Então, a minha vida foi ver meu pai construir igreja. Aí eu E, na preciso... verdade, o meu pai é um grande construtor de igrejas. Até pela formação dele, né, a área de atuação dele, ele aposentou como construtor. Então, assim, o meu pai era aquele pastor que construía uma igreja quando terminava, e ele era enviado para outra e começava e construía. E quando ele foi ser pastor regional e depois presidente de campo, sempre construindo e faz até hoje, sempre construindo igreja. Então, eu creio que eu fui levado por essa área Levado por pelo essa amor área, né, pastor? de ver, assim, eu amo construção. Isso é algo que eu carrego até hoje. Eu amo pegar um ambiente e modificar e Mudar. reformar. E assim, eu me sinto bem em relação a isso. Isso é bom, isso é importante, pastor. Pastor, o que acontece? O que foi mais desafiador para o senhor, essa jornada? Alguma coisa que você fala, isso aqui foi um desafio muito grande para mim. Eu creio que pastorear a primeira igreja, assim, eu acho que Primeira experiência, né? Será que eu vou dar conta? Será que vai? a primeira, assim, no Brasil eu pastorei uma igreja ainda solteiro, por um período muito curto, uma igreja pequenininha, Jardim Rosa Maria, lá na periferia de São Paulo. Essa igreja existe até hoje, mas era uma igreja pequenininha. E tinha ali um copastor que me ajudava. E quando a igreja cresceu, atingiu um grupo de 15 crentes, meu pai me retirou de lá porque já tinha cumprido o meu Compreendo o que foi ciclo para ali. fazer, né? Eu acho assim que quando você começa a pastorear uma igreja, as pessoas tendem a querer medir o seu ministério numericamente. As pessoas, se a igreja está crescendo numericamente, Tá ele dando tem certo, chamada, ele tem chamada. As pessoas olham por essa Se a questão. igreja não cresce numericamente, ele não tem chamada. Só que isso é um peso que hoje os pastores, uma pressão, os pastores têm que conviver com isso, mas não é assim. Existem pastores, eu conheci um pastor, foi pastor do meu pai, ele pastoreou, Luciano Duarte. Ele pastoreou uma igreja de 20 crentes. Já passou disso. Morreu, faleceu, foi para o céu como presbítero. Só que daqueles 20 meninos que ele pastoreava, todos pastores, presidente de campos, presidente de convenção. Então ele foi um formador de pastor. Então nós temos que entender que Deus tem uma chamada para cada um. Eu tive um pastor que ele dizia: olha, se você tem uma chamada para 1000, você pega um e vai se transformar em 1000. Mas se a sua chamada for de 10, você pega 1000 e eu reduzo o grupo a 10. Então, assim, eu creio que essa questão de comparar, olha, o pastor é top porque ele pastoreia 10.000. Não, biblicamente, né, nós temos ali, quando Deus deu o direcionamento para Moisés dividir grupos, e um chefe de 50, chefe de 100. Então, existem pessoas que têm chamada para um grupo. Deus pode mudar essa chamada no decorrer da caminhada, mas eu acho que o maior desafio é na primeira igreja, no caso aqui, e a expectativa das pessoas. E aí? Na linguagem popular, vai virar ou não? Vai virar. Exatamente, Ou não. fica esperando essa questão de você falar do lançar, né? Como diz Eclesiastes, lance o pão sobre as águas, né? De um tempo. E é lançar realmente, e não é ficar com essa questão de colocar realmente, nossa, não tá dando certo. Tem poucas pessoas, não tá dando certo, fica aquele desespero. Até porque o que ia dar certo na visão assim, humana, espiritual, né? Sim.
que ia dar certo, é isso que tem que olhar. Não- Pastor, o que levou o senhor a vir para os Estados Unidos? Eu vim para os Estados Unidos. Eu vim para os Estados Unidos para trabalhar. Para trabalhar. Vim para cá trabalhar. E é algo até interessante em relação à igreja. Eu vim para os Estados Unidos. Durante alguns anos, eu sempre congregando, mas eu tinha resistência em pastorear. Porque no meu coração eu dizia, não, quando chegar a hora para mim pastorear, eu vou regressar ao Brasil e lá eu vou Você já vem pastorear. sabendo desse chamado que você tinha, não Eu veio? vou pastorear junto com meu pai e tal. Então, assim, aconteceu, na verdade, de forma até involuntária. Começamos um culto no lar, sem pretensão nenhuma de abrir a igreja, e o grupo foi crescendo. Tem até o caso de um casal que foi na nossa casa domingo de manhã. Onde vocês estão? Não, vamos para uma casa. Ah, é culto? Não é culto. Não, mas eu quero ir na igreja. Falei, não é igreja, não me siga, Não não vá mistura, atrás né? de mim. Não vai ser igreja, só estamos duas famílias cultuando, somente Eu isso. mal sabia o que estava por vir, né? Que Deus Quando estava eu cheguei enviando. lá, eles já estavam lá. Eu falei, olha, Gente, não era para era minha vocês terem vindo. Não, nós Uau. viemos e o Senhor é nosso pastor, nós vamos Tem a pastorear sede, aqui. né, pastor, de ver que as pessoas têm sede de Deus, sede de buscar ao Senhor, principalmente aqui nos Estados Unidos. Assim, e eu vejo, irmão Feliz, assim, você pode abrir uma igreja, abrir, alugar um local, abrir. Só que é muito melhor quando a igreja nasce, ela não é, ela nasce. Exatamente. No caso da igreja de Hartford, não foi uma igreja que abriu. Quando nós chegamos a alugar um local, a igreja já existia. Existia a igreja, ela nasceu. Ela nasceu e daqui a pouco um olhou para o outro e falou, precisamos de um local. Tanto que quando nós alugamos o local, nós não tínhamos nem certeza que seria em Hartford, porque esses cultos não aconteciam aqui na região. Nós dissemos, ó, talvez vamos lá em Rock in Rio, depois vamos em Manchester. Só que Deus foi direcionando que acabamos em Hartford por um local que a minha esposa, a pastora Maria Rita, foi lavar roupa, conversando com o dono do prédio. Ele falou de um local que não tinha sequer placa, e ali começamos o trabalho e Deus foi dando sinais e Deus foi abençoando, Deus foi aprovando o trabalho. Obviamente não por causa de mim, mas do grupo que foi se formando. Sim, isso é verdade. Porque tem algo, Mansuri, que eu tenho assim, é uma palavra que não existe, mas eu cito muito, né? Talvez um dia eu coloque no dicionário. Eu não acredito em uma igreja pastorcêntrica. Essa palavra não existe. O que é uma igreja pastorcêntrica? Onde o pastor é a figura principal, tudo emana dele, tudo depende dele. Eu acredito em uma igreja onde várias pessoas têm chamado de Deus para trabalhar do lado do Exatamente, a igreja pastor. cristocêntrica, né? Que é Deus, Cristo Cristocêntrica, é o centro e vai vir as pessoas que tem porque por amor chamada. chamada, por amor a Deus, eu estou aqui, porque eu quero trabalhar para Deus. E essa questão que você está contando, né? Do testemunho, isso saiu de não. Quando Deus me chama para ser pastor, eu vou voltar para o meu país de origem, vou pastorear com meu pai ali, já está tudo pronto, mas o Exatamente. plano de Deus é totalmente diferente, né, é. pastor? E é tão incrível a gente ver esse cuidado de Deus. É verdade. Quando ele realmente tem um chamado, ele vai abrir a porta, ele vai fazer coisas muito além do que a gente imagina, porque às vezes no nosso coração a gente está imaginando uma coisa, Nós somos limitados, planejando uma coisa, né? E tá nas mãos do Senhor, ele que vai direcionando, isso é maravilhoso. E a melhor coisa é nós fazermos no direcionamento de Deus. Quando ele nos direciona. Inclusive, mas Felipe, quando nós alugamos o salão, até engraçado que o dono do prédio é muçulmano, onde nós começamos. E nós fomos alugar um salão e tinha 2 ambientes. E ele falou assim, olha, os 2 ambientes é X, cabia umas 120 pessoas. Aí eu disse para ele, não, só quero um lado. E ele falou, mas que você abriu uma igreja? Ele falou, não, mas aluga os 2. Eu falei, não. Pelo histórico de Hartford, histórico da cidade, uma igreja, ela não chega a 50 crentes depois de muitos anos. Então, assim, não faz sentido eu alugar, vai ficar muito caro. Tal. Aí é nessa hora que Deus usa uma jumenta para chamar a nossa atenção. O muçulmano olhou para mim e disse, mas você não acredita no seu Deus, que a igreja vai crescer? Tapa na cara, né, pastor? Mas mesmo assim eu não ouvi, mesmo assim só aluguei um lado. E ele falou para mim, olha, você vai alugar um lado, você vai construir, vai crescer, não vai caber.
Daqui 6 meses você vai voltar para alugar o outro lado, você vai ter que quebrar tudo. Jesus. Aí eu falei, tá, 6 meses exatos, já não Não. cabia. Gente, uau, né? Liguei para ele disse, eu te Eu te avisei. falei, te avisei, né? Porém, eu não sei por que ele disse isso, né? Às vezes Deus usa, Exatamente. Que a gente menos imagina, porque de né, pastor? repente se fosse alguém do meio ali dizendo, eu falo Aham. assim, não, o irmão está empolgado, o irmão quer me É. animar, é Sim. uma palavra de ânimo, a igreja está começando e Aham. Deus usa alguém Pra- fora do contexto para poder, Exatamente. olha, eu estou com vocês, a obra vai crescer. Uau, Deus é maravilhoso, faz do jeito que Ele quer. Pastor, você tem quantos anos de América? Quantos anos você está morando aqui nos Estados Unidos? Dia 7 de julho fez 19 anos. Uau. É, Você tinha quantos anos quando você veio pra cá? Tinha 24 anos. Pessoal, faz a conta aí. É, e assim, é muito. Eu saí do Brasil em 2005. Eu me lembro que quando eu despedi da igreja, saí do Brasil, já era evangelista e era vice-presidente do meu pai, liderava um grupo de jovens muito grande. Quando eu saí do Brasil, falei, irmão, vocês estão indo para os Estados Unidos e pretendo voltar em 2010. Aí 2010 já foi assim. muitos irmãos choraram. Meu Deus, Oh, meu 2010. Deus. Onde está? Passou 2010, passou 2020, já estamos Quase 2030 já. E seguimos aqui. Seguimos aqui. Exatamente. E as pessoas perguntam, tem plano de voltar? Hoje, eu digo o seguinte, que eu tenho um plano, a minha esposa tem outro plano, e Deus tem o plano dele. Exatamente. Então, Pode nós incluir estamos todo mundo, né? Porque Deus- orando. Meu pai tem um plano, minha mãe tem sim, um, é e verdade. nós temos que alinhar. Todos os planos têm que converger ao plano de Deus. Isso é verdade. Isso é a Estamos aí na verdade. direção de Deus. Então, eu não digo que jamais voltarei, ou que não voltarei, ou que ficarei para sempre. Eu digo o seguinte, que para onde a nuvem de Deus apontar, eu quero Você seguir. vai. Pastor, e nesse tempo todo, o que foi mais difícil para o senhor estar aqui nos Estados Unidos sozinho, jovem solteiro, sozinho nos Estados Unidos? Como foi para o senhor essa experiência? Eu creio que assim, o mais difícil é quando eu estava no Brasil, eu carregava um nome. Qual o nome? É o filho do pastor João Rodrigues. Então, se eu fosse uma mecânica, poderia deixar meu carro. Se não tivesse dinheiro, depois eu pago, tá tudo certo. Eu acho que isso veio à tona para mim quando eu era recém-chegado. Eu tinha voltado de um trabalho, tal, sujo, tal, normal. Eu cheguei aqui como qualquer outro imigrante, limpando, trabalhando em restaurante, o que faço até hoje. Entrei numa loja de conveniência e daqui a pouco o indiano olhando para ver se eu não estava roubando alguma coisa. Aquilo assim, ao mesmo tempo que me feriu, porque assim, eu estou sendo vigiado se eu vou roubar alguma coisa, porque na verdade eu estava demorando muito, estava tentando entender o que estava escrito na embalagem. Então eu creio que Entende ele essa língua. se incomodou com a minha demora e sim. foi vigiar. Então ali naquele momento eu me realizei que aqui nos Estados Unidos eu já não era mais filho do pastor Rodrigues, exatamente. João Rodrigues, Não é que que todo eu, mundo me que eu, conhece. eu deveria construir a minha própria história e a minha própria reputação. Que com o passar dos anos as pessoas confiariam em mim, não porque eu sou filho Confiaria no Rodrigo. no né? Rodrigo. Então eu deveria construir a minha história. Acho que foi um divisor de água mentalmente, assim, Sim, foi sim. esse momento. Essa virada de chave, digamos, você Virada teve de esse chave. choque de falar, Assim, agora é agora minha vida, vou eu falar o seguir nome meu do meu caminho. pai aqui não vai abrir portas. Eu sim. preciso abrir os meus próprios caminhos Isso com aqui. certeza foi muito importante para o amadurecimento, né, pastor? Sem dúvida. O senhor Sem em todas dúvida. as áreas. E o país, ele passou por um momento de crise nesse período, né, pastor? Conta pra Muita gente como é que foi, assim. crise, em 2008, 2009, foi terrível. Você pensou em voltar para trás? Olha, não pensei, porque assim, sou muito teimoso. Eu lembro que nessa Esse época. tem brasileiro, não é? Não, muitas pessoas voltaram. Muitas pessoas voltaram. Eu lembro que nessa época o meu pai ligou para mim e fez uma proposta, falou assim, olha, volta, eu te dou uma casa, eu te dou um carro, você não precisa falar para ninguém, foi eu que te dei, porque ele me conhece, sabe que eu não voltaria e sem ter conseguido o meu objetivo. E você não precisa falar para ninguém que foi eu que te dei, para você não se sentir derrotado. Aí eu falei pro meu pai, papai,
chamo de papai até papai, ninguém vai saber. Nem meus irmãos vão saber. O problema é que É o eu sei. suficiente. Ninguém O precisa saber problema é mais. que eu sei. Aham. E eu não vou conseguir conviver com isso. Isso é E verdade. aí, na época, eu disse para meu pai, pai, só tem duas formas de eu voltar para o Brasil. Ou eu vou romper esse país, ou eu vou voltar no caixão. De outra forma, eu não volto. Nessa época, eu acho que o céu, sem dúvida, ouviu e o inferno também. Porque depois dessa fala, os próximos anos foram terríveis, terríveis. Dormi dentro de carro aqui nos Estados Meu Unidos, Deus. em pleno inverno, dormi dentro de carro. Tive acidente na construção, quebrei 3 costelas, tive que trabalhar desse jeito. Porque, eu me negava a ligar para o Brasil e pedir alguma ajuda financeira. Se pedisse, chegaria, mas uma questão pessoal foi Sim, ó, porque Senhor, né? primeiro porque eu iria manter eles muito preocupados no Sim, isso é Brasil. verdade. Segundo, final, eu tenho que romper. E dificuldade de emprego, só que foi um período de crescimento, assim, muito grande. É aprender que você precisa vencer, não tem uma segunda opção, Uhum. né? Quando você vive debaixo das asas do seu pai, você tem um Viver plano na B. sombra ali, né? Nunca vai saber como que é as coisas Se não realmente der de fato. certo, se o patrão falar uma palavra e você se sentir humilhado, tudo bem, o pai vai pagar a conta. Agora, quando você depende de De você, você, ou é você ou é você. você engole todos os sapos, levanta a Sim, cabeça e e anda vai. para E frente. segue em frente, né, pastor? Às vezes a pessoa vê, ai, fulano conquistou isso, aquilo. Só olha onde você está, Uhum. não olha a trajetória que você passou. Às vezes não está disposto. E a gente vê muito essa questão da pessoa falar, eu quero ser como fulano, em todos os contextos. Quero ter um casamento como fulano, quero ter um filho como de fulano, mas não sabe o que realmente está por trás ali. Não sabe o que realmente é a história da pessoa, o que ela levou para chegar ali. Não sabe se tudo é perfeito, porque a gente olha o jardim da outra pessoa, Uhum. uau, que jardim lindo, mas não sabe quanto que a pessoa ficou para Trabalho. construir aquele jardim, aguando aquele jardim, fica olhando para o jardim do outro, esquece de aguar o seu jardim. Esquece de cultivar, de cuidar realmente da vida, É das assim, coisas. e nós temos que viver a nossa própria história. Sim. Quando eu cheguei aqui em 2005, ia nas igrejas e algumas pessoas diziam: Olha, os Estados Unidos já foi. Quem venceu, venceu. Quem não Vencer. venceu, não vence mais. Foi-se o tempo. Quem estava aqui há 10, 15 anos, foi-se o Ah, tempo. é. Aí a primeira sensação que eu tive, poxa vida, cheguei na hora Nossa, errada. logo agora, que chegou Logo bem na agora, minha vez. sempre na minha vez, tem que as coisas têm que ser Meu Deus. ruim. Por quê? Será? Fica tão Né? sinceramente, né? Ainda Estava bem. deprimido. Só que o tempo foi mostrando, e hoje eu percebo pessoas chegando hoje com esse mesmo discurso. Os Estados Unidos E não para, o já discurso sempre é foi. o mesmo. Não, É olha, difícil para demais. quem vem em uma atitude de covardia, sim, Sim. acabou. Não só os Estados Unidos, como qualquer Qualquer lugar do lugar. mundo. Sim. Agora, se eu nunca, os 19 anos que eu estou aqui nos Estados Unidos, eu não conheço uma pessoa que veio para vencer, com coragem para vencer, disposto a enfrentar desafios que não tenha vencido. Não conheço um. Não conheço um. Todos que eu conheço romperam e venceram. Porém, o caminho é longo, é tortuoso. Quem olha para uma construção, ele não sabe que é tijolo por tijolo. Sim. Então, é todo dia, quando você decide levantar, você. Eu, por exemplo, Sueli, tive épocas aqui, passei por isso em New Jersey, aqui em Hartford, na minha época, não tinha grupo de Zap, não tinha Facebook, né? Depois acho que em meados de 2006 surgiu o Orkut, né? Orkut. Talvez a nova geração não entenda o que eu estou falando. É. Como que você procurava trabalho? Você levantava de manhã, você não tinha emprego, você pegava a sua cula, você fazia uma marmita, 2 garrafas de água, você ia para a porta da loja brasileira, ficava esperando. Se alguém passasse e precisasse de você, você entrava no carro. Na maioria das vezes, como aconteceu comigo, várias vezes voltei para casa com a cula, com a marmita, porque ninguém passou. Só que não desistia. Não Ia lá, desistia, realmente, né, ficava pastor? lá. Não desistia, Um essa é a dia, palavra. outro dia com humildade, um dia aparecia um lixo para carregar, outro dia. É por isso que às vezes hoje eu vejo pessoas pensando em desistir. Hoje é Ou tão qualquer mais coisinha, né, fácil. pastor? É, E acho que aquilo ali, nossa, que dificuldade, essa é uma coisa pequena.
mas a pessoa faz algo muito grande, desiste muito fácil e é entender que, tipo assim, é um degrau, como você falou. Degrau. É E tijolo assim, por tijolo. porque está difícil. Sim, sempre foi difícil. Qualquer lugar, Porque qualquer coisa. você chegar aqui nos Estados Unidos é como arrancar uma planta com raiz. Você Sim. é arrancado da sua cultura, da sua língua, da sua igreja, da sua família, da sua profissão, dos seus amigos, e você é colocado. Então você é forçado a dar frutos em uma terra que não é o seu habitat natural. Sim. E essa questão de mudar de um país para o outro, a pessoa vive até a fase do luto, porque essa mudança, Sim. então tem que respeitar cada fase. Não pode ser realmente vai querer desistir, não. Mas o que eu quero? Aonde eu quero chegar? É isso que motiva a gente tem que ter uma motivação. Aonde que eu quero chegar? Aonde eu quero alcançar? Eu não vou desistir, eu não vou dar o que foi. O seu peso persistiu, né? Se eu não desistir, eu vou conseguir, eu vou ir. E cada dia uma coisa diferente. O pastor vai lutando, vai conseguindo, vai indo. Eu creio que isso é interessante você falar dessas fases, assim, porque, pelo menos pela experiência pessoal, eu vejo muitas pessoas. A primeira fase é da euforia. Cheguei. Uau, Uau! Olha só olha o tamanho da batatinha, olha o tamanho da manteiga, olha o tamanho do galão de leite. Uau! Eu posso comprar um iPhone, eu posso comprar. Então, aquela euforia. Só que passada a euforia, você começa a realizar que as coisas não estão fáceis. A realidade, como a realidade. E o tempo vai passando, eu acho que principalmente quando chega ali uns 5 anos, é uma fase decisiva porque você não conseguiu aquilo que você imaginou que ia conseguir em 2, 3 Porque anos. a gente faz um plano. Tantos anos eu quero conquistar isso e já vou voltar. No plano que nós fazemos no Brasil, você não come, você não dorme, você não gasta. Só chega aqui, pega o dinheiro assim nas árvores, já pega o dinheiro e vai embora. E, assim, aí depois de 5 anos você começa a ver as pessoas envelhecerem no Brasil. Sim. Aí passa o aniversário, os sobrinhos crescerem, a mãe envelhecer, casamentos que você não pode participar. Exatamente. Então, começa a ter uma crise e você... O que eu estou fazendo aqui? Justamente, porque assim, eu acho que o mais desafiador da gente ficar aqui, estar aqui, vir, é as pessoas que deixam lá. Por exemplo, deixei meu pai, deixei minha mãe, deixei meus 10 sobrinhos, deixei meus 13 irmãos. Então, assim, Quantos irmãos? 13. Nós somos 14. Então, assim, é muito desafiador. Você deixar todo mundo, aquela saudade, você querer ver, você querer estar ali e sempre faz churrasco, faz alguma coisa, você vê os vídeos e vê essa... Nossa, aí dá aquela vontade, bate aquela saudade. E acho que isso é o mais desafiador pra gente que está. E eu vejo, assim, muitas pessoas, infelizmente, a vida dele é muito mais difícil aqui pela atitude de quem está no Brasil. Sim. Então, existem pessoas que, todas as vezes que ligam para quem está no Brasil, pai ou mãe, meu filho, não aguento, eu vou morrer, você nunca mais vai me ver, te perdi. Tá? Mas há pais, como foram e são os meus pais, meu pai, minha mãe, meu filho, sinto a sua falta, gostaria de tê-lo perto de mim, porém estou feliz que você está feliz, você está vencendo, você está lutando pelos seus sonhos, você está buscando o melhor para os seus filhos. Então, quando quem está no Brasil motiva, sim, apoia, né? Agora, muitas vezes as pessoas que estão no Brasil, ele cria uma culpa emocional. É um peso, né? A pessoa já está sofrendo, né? Aí você, além de toda a questão que envolve você estar no país que não é sua língua, tá? Você ainda vive com um sentimento de culpa, poxa vida, eu sou culpado. Aí a mãe fica, meu filho, tô doente. Tô doente, mas a questão se você estivesse lá, você ia curar sua mãe? Essa é a questão. É o que eu pergunto para muitas pessoas. Se você estivesse lá, né? Você iria fazer. É como falaram para Jesus, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Mas isso não se aplica a nós. Não. Se você estivesse lá, ele não teria morrido? Não, teria morrido. Tudo bem que a sua presença é uma bênção, mas na verdade, nem sempre a nossa presença muda o curso da história. Exatamente, essa frase que você está falando é tão real. A pastora real. Maria Rita está ali no bastidor. Por favor, fique à vontade. Eu vou fazer a segunda parte junto, a próxima terminar aqui, depois da segunda parte. Ok. Pode ser? Peraí, então você vai editar aqui, né? Pode editar. Tá bom. Não, tá bom, vamos fazer um fechamento e você já entra, ok? Mas tá muito bom essa parte. Aí, peraí, já que vai fazer uma edição, minha perna adormeceu. Não vai colocar isso na gravação.
Tem que colocar, tem que colocar. Eu vou sair daqui andando igual Jacó, mancando. Ok. Muito bom. Milagre. Retornando, vamos lá. Peraí. Aí faz o fechamento e a gente continua a segunda parte. Tá bom. Tá. Então, continuando. Então, pastor, eu estou falando dessa questão de estar lá e poder fazer alguma coisa, isso é algo que aconteceu comigo, porque quando eu falei que iria vir, tinha alguns irmãos meus que estavam aqui, que tá muito difícil, não sei o quê, e sempre coloquei negatividade. Eles já foram embora, inclusive semana passada, o último foi embora. Então, se eles não gostaram e tal, tudo bem, eu respeitei quando eles falaram. Quando eu decidi vir com meu esposo, era mais um sonho dele, falei até que ele orou muito para, né, Deus mudar meu coração. Não eram os meus planos, mas estava nos planos de Deus, foi algo assim, eu tava tão em paz, sabe? Então, decidi vir aí falar e tal, não sei o quê, e se acontecer alguma coisa. Aí foi isso que eu falei para olha, qualquer lugar que eu estiver, não dá para eu fazer nada. Não dá para fazer. Então foi isso, tipo assim, eu realmente estava, estou em paz até agora, porque quando algo é de Deus, isso é até uma resposta que Deus dá pra gente, a paz no coração. Você sentir paz naquilo que você está fazendo. E saber que Deus está direcionando. Eu amo, eu faço o que eu posso, tá ao meu alcance. Mas é aquilo que a Bíblia diz, deixará seu pai e sua mãe. Eu casei, então agora eu vou seguir ao meu esposo claro, dentro da vontade de Deus, né? Então isso é algo que a gente tem que ter essa autoridade realmente para reconhecer isso. Senão a gente fica muito parado, não segue seus sonhos, não segue a sua vida olhando para essas questões, né? É o que a gente tem que tomar muito cuidado. Não, eu acredito, Sueli, assim, o imigrante em geral, né, nós somos uma igreja de imigrante, né, eu sou um pastor imigrante, isso, uma questão pessoal, você sair do seu país, você romper, você vencer, você conquistar o seu espaço em outro país, isso te torna mais forte. E se você olhar para a Bíblia, o povo de Deus sempre foi um povo que migrou de um lado para o outro. Quando Deus chamou Abraão, a primeira coisa que Deus disse para Abraão, sai da tua terra, no meio da tua parentela. E ele teve medo, né, pastor? Como todo mundo. Vou para uma terra que eu te mostrarei. Eu, quando saí do Brasil, eu sabia que vinha para a América. Abraão não sabia para onde ia. Deus falou, vai andando aí que depois eu mostro. Vai andando para onde? Vai seguindo aí, depois eu te mostro. E assim foi Isaac, assim foi Jacó, assim foi o povo de Israel no deserto, sempre mudando de uma nação para outra, migrando. E Deus sempre provendo. Eu creio que nós aprendemos a ser mais dependentes de Deus, né? Quando nós estamos em outros países, porque de fato é um recomeço, né? Você chega aqui nos Estados Unidos, você não sabe escrever um cheque, você não sabe mandar uma carta, você não sabe pedir um café, você não sabe abastecer o carro. Nada. Então, algo que é tão mecânico, é tão natural no Brasil, se torna desafio. É como se você estivesse aprendendo a andar de novo, a falar de novo. Então, na verdade, assim, tudo é vitória. Você comemora o primeiro café que você conseguiu pedir no Dunkin' Donuts, o primeiro lanche que, uau, pedi, veio errado, mas consegui me entregar. Até vi um vídeo assim, a pessoa, eu consegui pedir. Sim. A comida fala inglês, aí a pessoa fica toda empolgada. Assim, conseguir assim, assinar o primeiro cheque, conseguir conversar pela primeira vez. Muito grande. Eu, quando cheguei aqui, como a maioria das pessoas, eu não sabia falar nem hi nem bye. Não sabia nada de inglês, nada. Agora você é fluente, né, pastor? Fluente, eu cheguei, os 2 primeiros anos eu estudei, escrevo muito bem, leio, falo. E é importante aprender o idioma, acho que isso abre, né, caminhos, abre janelas, oportunidades, é muito importante. Então porque estamos aqui, viver segregado no nosso mundo, temos que desbravar, buscar abrir novos caminhos. Então, para finalizarmos, né, esse momento aqui com o pastor, o que o senhor tem a dizer, né, para as pessoas que estão aqui, às vezes está com o coração tão triste, angustiado de estar, para a gente fechar aqui, finalizar, o que o senhor tem a dizer para essas pessoas? Que decisão tomar? Seja forte e corajoso. É uma palavra que eu carrego comigo quando Davi estava muito próximo de morrer e ele chama Salomão e passa alguns conselhos para Salomão e diz para Salomão, ser homem. Ser homem. Então, assim, tem muitas pessoas que o que eles precisam é ser homem. Estou falando para a ala masculina. Não é fácil para ninguém, é difícil. O outro não foi mais fácil.
não é porque o outro já está bem que foi mais fácil para ele. E não significa que conquistou algo, que a vida também é tão fácil. A vida é feita de dificuldades. Cada dia é um desafio. Estou aqui, nós estamos gravando 10h30 da noite, eu estou desde 4 horas da manhã. Hoje realizei, trabalhei muito. E glória a Deus por isso. Eu não vejo o trabalho e as lutas como algo negativo. Sim. Eu vejo como algo positivo. Tem saúde, né, Positivo. pastor? Tá Saúde. ali firme para poder É muito bom você se sentir produtivo, sentir Sim. que você está fazendo algo. estar Então, vivo, né? para quem está pensando em desistir do país, desistir da vida, Olha. desistir de alguma situação, insista, Insista, ande persista. um pouquinho mais. Deus, ele nunca deixa de fazer a parte dele. Sim. Você só vai fracassar se você deixar de fazer a sua parte. Então, faça a sua parte e o resto é com Deus. Amém, pastor. Obrigado por esse momento. Deus Por compartilhar abençoe. esse momento, grandes descobertas que nós tivemos aqui, né, com o nosso pastor. Isso é muito importante, conhecer um pouco mais dele e sei que ele tem muito mais história, muito mais experiência para passar para a gente. Deus abençoe, pastor. Amém. Deus abençoe. Bom, pessoal, obrigado por estar com a gente até agora. Deus abençoe vocês. E nós voltaremos com próximos episódios aqui para vocês. Deus abençoe e até mais.